Quando nós pensamos esse encontro, né, que estamos realizando nesses 3 dias, tinha alguns objetivos quando nós começamos a pensar, a construir um encontro. E começamos a pensar isso em dezembro do ano passado. Na verdade, esse encontro aqui foi gestado, né, pensado, com muitas mãos, com muitas pessoas, a partir da própria equipe, de forma que ele pudesse representar algumas questões. Que a gente pudesse celebrar esses 20 anos de trajetória com os nossos parceiros. Por mais que seja importante comemorar, mas também era importante com quem comemorar. E só fazia sentido para o Instituto, ou só faz sentido para o Instituto, essa celebração dessa trajetória, das conquistas, dos avanços, dos aprendizados, dos erros, né? Na medida que a gente teve a oportunidade de partilhar desse caminho com os nossos parceiros ao longo desse percurso. Esse conjunto e essa agenda que foi pensada, ela foi pensada cuidadosamente na medida que pudesse proporcionar para que todos pudessem participar, celebrar, mas não só numa perspectiva de pensar o que foram as conquistas nesses últimos 20 anos, mas também que essas conquistas pudessem nos impulsionar para visualizarmos os desafios dos próximos 10 anos. Então o encontro também, ele se lança, projeta para que nós possamos, em conjunto, como tem sido até então nessa história do Instituto C&A, com os nossos parceiros, com os nossos consultores, com os amigos da causa com os quais temos relacionado, possamos visualizar quais são os desafios que nós temos para os próximos 10 anos. Quais são os desafios que temos para a questão da educação de crianças e adolescentes no Brasil. Então esse encontro também é um convite para todos nós, olhando para o futuro, visualizando quais são os nossos desafios e continuando essa jornada juntos, mas não só juntos com esse conjunto de parceiros que nós temos, que tem nos apoiado e nós estamos nos relacionados, mas com a perspectiva também de ampliar a gama de organizações, ampliar o número de lideranças com quais nós temos relacionados e desejamos nos relacionar ao longo dos próximos anos. Pensando esse encontro desde o ano passado, mais precisamente na nossa última reunião de staff, que foi em dezembro. E para mim está sendo assim espetacular, porque nós tivemos muitos ajustes para poder chegar até o dia que começou no dia 8, e a gente está acompanhando que dia 8 foi um sucesso com o coquetel, com a exposição. E aí, no dia 9, que foi ontem, as oficinas, workshops que foram realizados com os especialistas, com conferistas, e as pessoas têm gostado muito. Então, para a gente, isso é uma alegria e uma satisfação. Precisa mudar o pensamento de como a gente se organiza e age no mundo, né? Que a gente é um país de possibilidades, somos pessoas de possibilidade, e eu acho que a gente tem, na verdade, isso tem acontecido. Resta a gente ver e potencializar o que tem acontecido. Acho que a sociedade brasileira tem avançado muito e tem avançado porque tem investido, né? E acho que tem uma coisa que é terrível, que a gente tem mania de dizer, o sistema não funciona, a política pública não funciona, a justiça não funciona. A gente, como dizem os jovens da região onde eu atuo, a gente emprenha, a gente engravida, né? A gente gesta pensamentos pelo ouvido, sem refletir sobre eles. Então não é verdade que não funciona o sistema funciona e a gente interfere para que ele funcione melhor. Só que o resultado disso não é imediato. Então, acho que o que esse encontro me faz refletir é sobre o tempo, sobre o processo, né? Ter paciência com o processo, olhar o processo
e interferir enquanto processo, não em resultados imediatos como a gente está acostumado, né? Então, qual é o resultado disso? Qual é o impacto disso? Como se isso se materializasse no dia seguinte. Isso não é verdade. Isso é um processo e a transformação, quando a gente chega num momento, num tempo do que a gente quis, a gente já quer outra coisa. E aí é o processo de qualificação, o processo de conquista. A história dos direitos humanos revela isso, né? Então, acho que esse encontro ele traz bastante presente o nosso papel enquanto sociedade, né? Enquanto educadores e educadoras que somos, e enquanto cidadãos e cidadãs. Então, essas coisas não se dissociam, né? E eu acho que a reflexão sobre isso é muito importante. Nos traz a consciência de que a mudança está na mão de cada um de nós, se a gente pensar que cada um de nós não age sozinho, age com o outro, age em conjunto. Então, acho que essa é a coisa mais importante, é ver-se num contexto com outros, não sozinho no mundo, não esperando alguma coisa do além. Acho que é basicamente isso. Cheguei aqui com muita energia, aberta para um bom debate, e encontrei um grupo muito diversificado, um grupo que veio de diferentes lugares do Brasil e que tem em comum um desejo concreto de transformação dessa nossa sociedade, desse nosso país. Eu senti muita clareza teórica em todas as pessoas que passaram pelos palestrantes, pelos facilitadores, e acredito que o encontro soma pessoalmente e soma também para a nossa organização social, ONG Cirandar de Porto Alegre. O Instituto CEIA está de parabéns. As discussões são discussões novas, pontuais e que apontam para um futuro que é um futuro que não será resolvido por um, por dois, mas que será resolvido por todos nós. E para isso precisamos estar dispostos ao debate, dispostos a caminhar juntos e dispostos a caminharmos juntos. Assim que eu sinto, saio daqui motivada, com muita força e repleta de energia para continuar a minha trajetória articulada com a trajetória de todos que estão aqui. Para o meu lugar com muito mais força, com muito mais energia para colocar tudo isso que foi tratado aqui do ponto de vista prático. Acho que a gente sai daqui com uma tarefa que a gente trabalha o tempo todo muito nesse campo da teoria. Acho que a gente sai aqui com uma tarefa assim, vamos colocar a mão na massa. O que eu vou fazer definitivamente para que tudo isso que a gente vem discutindo ao longo desses anos se torne prático e que de fato possa transformar essa visão de futuro que a gente tem hoje. Eu acho que a gente está impregnado de uma visão muito pessimista e eu acho que a gente sai daqui absolutamente ao contrário, com uma visão muito otimista desse futuro. Nós podemos refletir nesse encontro a possibilidade de construir uma educação que nós desejamos, uma educação voltada para a formação humana, uma educação voltada para uma formação ética e estética do aluno, que o aluno possa construir junto com outros as suas identidades, que possam ter uma formação em que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, mais sustentável. Foi isso que nós achamos que foi mais importante nesse momento. E a possibilidade também de congraçamento, de troca de experiência, do livro Pensar, que foi muito rico e tem sido muito rico nos momentos de discussão nos grupos. Dá para a gente tirar muito desse encontro essa questão primeira, que é uma aliança, uma rede, algo que está sendo construído num pensar bastante inovador, a partir do terceiro setor. Eu acredito que nós precisamos avançar muito, não dá para a gente ficar numa ilha isolado, mas a gente precisa avançar nessa área da educação, que é foco do Instituto CEIA,
para além muros, além espaços das nossas organizações e que possamos gradativamente ter uma visão muito mais ampla, muito mais inovadora, garantindo a criança, adolescente, a família, a comunidade, o território, enquanto sujeitos de direitos, e não meros objetos ou que estão aí à deriva, mas que a gente possa acrescentar e somar. E acredito que todas as organizações que estão aqui, que fazem parte desse momento, vêm com esse olhar e se nota pelos debates, pelas conferências, pelo brilho, pela dinamicidade, pela maneira que é colocada entre nós, nos corredores, nas salas temáticas, e que isso, com certeza, não entramos e vamos sair desse espaço como chegamos, mas vamos, com certeza, levar algo para a nossa vida pessoal, profissional e principalmente no coletivo das nossas organizações. É composto de mais ou menos as 35 pessoas, a dinâmica foi excelente, embora com questões polêmicas para serem resolvidas, principalmente porque a gente fez uma análise de 20 anos de educação no Brasil, do passado, e agora a gente está projetando o que queremos para esses próximos 10 anos de Brasil. Então, é um grupo muito ativo, tem gente de todos os lugares do Brasil, as pessoas muito dispostas principalmente a debater, a construir um pensamento comum e sair daqui com cada um com alguma coisa a mais do que chegou. Bom, esse encontro tem dado muita oportunidade de a gente ouvir, né, várias posições, várias ideias a respeito desse mundo que a gente vive, que é o mundo corporativo, que é o mundo das organizações sociais, que é o mundo das entidades, enfim. E tem dado a oportunidade de a gente reelaborar alguns caminhos, repensar algumas práticas, porque isso acaba facilitando a nossa atuação, a nossa ação dentro da sociedade brasileira. E dentro dessa temática que eu milito, que é a temática indígena, isso me permite verificar como é que as diversas organizações, elas também executam as suas ações. Isso dá para a gente um norte, né? Talvez uma forma renovada de repensar as nossas ações, de repensar as nossas atuações e naturalmente avaliar como essas atuações têm sido feitas e naturalmente repensá-las e, quem sabe, propor algo novo doravante. Eu acho que o encontro tem sido muito bom, muito interessante, muito rico, e as discussões têm dado pano para manga para a gente pensar a nossa atuação dentro da sociedade brasileira. Eu estou muito feliz por termos alcançado os objetivos a que nos propusemos quando este encontro foi pensado há um ano. Nós queríamos, em primeiro lugar, celebrar como se uma grande festa, né, nos envolvesse a todos os parceiros, os convidados, aqueles que de alguma forma participaram desses 20 anos do Instituto C&A. E tivemos aqui pessoas significativas que deram a razão de ser, que contribuíram de forma assim, fundamental para que o Instituto chegasse aonde ele está hoje. Parceiros de longas datas e parceiros também que chegaram mais recentemente. Com alegria, com satisfação, esse sentimento de dever cumprido que a gente está finalizando
o encontro de 20 anos do Instituto C&A. Não é sempre que fazemos 20 anos e esta celebração foi feita no mais alto rigor, né? Rigor estético, ético, conceitual. Isso foi muito importante para nós. Vários fatores, né, que estamos refletindo, inclusive sobre o nosso papel, né, nessa sociedade civil organizada, né, o papel de cada sujeito no desenvolvimento, no processo de construção de uma sociedade digna, justa, que luta em prol da dignidade humana e não da dignidade individual. Esse encontro tem me levado a refletir sobre o papel político das organizações da sociedade civil, da contribuição que elas podem dar para a melhoria da vida nos espaços públicos, a contribuição da sociedade civil realmente para o avanço das comunidades, da qualidade de vida nos mais diferentes lugares desse Brasil que é enorme e tão diversificado. O que está mais forte nesse encontro é a reflexão sobre o tempo histórico, sobre o tempo da participação da gente nas várias dimensões das nossas existências, né? Não só da profissional, da nossa participação na sociedade brasileira, mas também da nossa existência pessoal. Assim. Na verdade, como é que a gente compõe essa história, né? Então, uma reflexão profunda, ontológica, né? Mas que mexe um pouco com nostalgia, com esperança, com as nossas inquietudes, os nossos conflitos também, e sobretudo com as nossas esperanças, né? Porque é uma crise, né? O que nós temos a fazer, que instrumentos nós temos, onde estão as nossas potencialidades, a gente está sendo extremamente mexidos, né, nesse encontro entre a beleza das construções e da coragem que a gente tem ainda para continuar construindo. Acho que esse é o ponto. O evento tem uma vantagem que eu acho fantástica, que é a possibilidade de convívio com pessoas do Brasil inteiro. E essa talvez seja a grandeza desse evento, a singularidade dessas pessoas que trazem experiências que são obviamente importantes nas suas comunidades e que compartilham essas experiências com outros colegas. Eu vim só para dar palestra, na verdade. Eu acabei ficando por conta própria, porque a Rebeca, uma das organizadoras, fez o convite, eu acabei achando divertido ficar aqui. E é exatamente essa a ideia de um evento, que ele seja ao mesmo tempo instigante, mas que ele seja divertido, que ele seja ao mesmo tempo denso, mas seja ao mesmo tempo tenha a leveza e a doçura de trazer algo que nos provoque. Eu acho que está valendo a pena porque eu vim para falar. Na verdade, eu estou aprendendo pra caramba nesse evento, com as falas que eu estou escutando das pessoas, com o convívio com pessoas que realizam trabalhos que eu desconhecia até então. Resultado, é interessante vir falar, mas é muito mais legal, muito mais interessante escutar. É mais sábio escutar. Nesse momento, eu acho que é mais importante para mim escutar do que falar. Obrigado pela oportunidade. Encontro que tem um formato muito provocador, né? Então, desde que a gente começou o encontro, tem sido recheado de perguntas. Particularmente, nós temos feito uma reflexão bastante interessante, pensado sobre o que a sociedade viu
acontecer ao longo desses 20 anos, né? Uma visão, um pensar retrospectivo desses 20 anos no Brasil, e a partir dessa visão retrospectiva desses 20 anos, do que a sociedade viu, nós também pensamos sobre como a sociedade se viu nesse processo de 20 anos. E, por fim, pensar numa perspectiva mais de projeção. Como é que a gente se vê para os próximos anos? Então tem sido uma provocação muito bacana de dar uma volta ao passado e depois enxergar o futuro. Então, hoje é um dia significativo, é a abertura do encontro hoje, dos trabalhos, né, das rodas de conversa. É um dia que comemora a queda do Muro de Berlim. E hoje a primeira fala do Valladares fala sobre isso, sobre a queda do muro e a importância de você romper muros. Então isso já me começou a me fazer a pensar começando o meu dia. Acho que a principal reflexão que eu levo desse encontro é a importância da questão da incidência na política pública, no que diz respeito à formulação da lei do livro e da literatura, né? Porque até por muito tempo essa questão foi tratada como segundo plano pelo Estado brasileiro, né? E agora está se dando ênfase, agora trazendo essa questão à baila. E o mais legal é que as instituições ou os atores sociais que trabalham na ponta da formação de leitores têm tido a oportunidade de debater e discutir nas instâncias municipais, estaduais, as questões sobre a lei do livro e da leitura, né? E no encontro aqui de formação e de comemoração dos 20 anos do Instituto C&A, é um aspecto que a gente tem debatido muito, né? Como intervir, como os atores sociais podem intervir nesse espaço público de forma articulada, convergendo vários interesses, vários pontos de vista, para a formulação de uma lei que realmente contemple todos os aspectos do fenômeno, da formação de leitores. Esse tem sido um momento rico, na medida que a gente está junto com diversas instituições, diversas pessoas que trazem um olhar diferente, um olhar característico de cada canto e faz a gente pensar, quando a gente volta para a prática da gente, de atuar melhor. Tem sido um espaço interessante para pensar um pouco como é que a minha instituição se relaciona com outros agentes que não necessariamente falam a mesma língua que a gente ou que estão no mesmo universo que a gente. Eu acho que o universo empresarial ele é muito polissêmico, ele é muito diverso. Acho que o Instituto C&A ele tem uma perspectiva muito próxima dos movimentos sociais e ouvir alguns outros atores que também estão envolvidos com a área empresarial e com o governo é interessante para a gente repensar um pouco a forma como a gente se comunica como instituição, com esses atores e como é que a gente pode produzir uma sinergia um pouco mais eficaz, um pouco mais pragmática nessa relação, sem deixar de perceber os valores que estão por trás do que a gente está fazendo. Eu tenho pensado muito aqui, e foi bom a gente sair um pouco da realidade do dia a dia, para pensar também nos porquês fazer o que a gente faz, porque às vezes se perde no pragmatismo do dia a dia e é sempre bom repactuar isso com nossos valores e nossas crenças. O evento está sendo muito interessante, a gente está nesse primeiro dia, ainda em meio aos debates, já deu para perceber nos grupos, pelo menos no tema que eu estou envolvido, que é intersetorialidade, que há muita gente sendo mexida pelos debates, provocada, tem gente que ficou perturbada com algumas colocações, tem muita troca, as pessoas estão se ouvindo, então está sendo um debate que está começando a gerar alguma produção de algo interessante. Vamos ver de hoje para amanhã
que tipo de sínteses vão ser produzidas, mas há uma abertura para trabalhar alguns novos significados dos temas que nós estamos trabalhando. Isso é boa parte do papel do encontro, que é de produção de conhecimento livre em 2 dias, proporcionada pelo Instituto CIA.